A epígrafe do texto diz a crucificação, para que nós possamos meditar nessa noite, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 27, versículo 38 em diante, está escrito assim: e foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e os anciões, com os fariseus, começaram a escarnecer e diziam: salvou a outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E perto da hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Se assente em nome de Jesus, desocupando as suas mãos, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, esse é o texto que nós iremos meditar neste momento, para que nós possamos chegar ao Senhor. O versículo de número 46, a sua última parte, vai pegar uma fala de Jesus, e Jesus dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E quando eu estava meditando neste versículo, a palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração era esta palavra: solidão. Todos nós que aqui estamos, talvez em algum momento da nossa vida, passamos por um período de solidão. E solidão não é bom, irmãos. Quando as pessoas nos abandonam, quando estamos sozinhos. E você já percebeu que há momentos que nós escolhemos estar sozinhos, porque é uma escolha nossa. Mas a solidão, ela não pede para nós permissão para entrar na nossa vida. A solidão não é uma escolha. A solidão é inevitável. Há momentos que nós estamos rodeados de pessoas e há momentos que nós estamos sozinhos. E como é difícil, irmãos, estar sozinho, tomar algumas decisões, fazer algumas coisas. Parece que o nosso psicológico ele não trabalha com o nosso físico em harmonia. Parece que enquanto o nosso físico quer fazer algo, o nosso psicológico ele tenta nos parar, nos travar, porque mostra para nós algumas limitações, mostra para nós alguns obstáculos, mostra para nós algumas barreiras que nós não vamos conseguir transpassar se não tivermos junto de alguém ou a companhia de alguém. Mas como pensar em Jesus, Filho de Deus, vivendo um momento de solidão? Alguns vão dizer que quando Jesus exclama essa frase, e a palavra exclamar quer dizer gritar em alta voz ou com toda a sua força, Jesus está se direcionando ao Pai, porque é o único momento que ele sente que o Pai não está com ele. Mas Jesus sabia que melhor do que sentir é conhecer o propósito que nós temos em nossa vida. Tem muita gente que sente muito, sente a presença de Deus no culto, se alegra, dá espaço ao Espírito
Deus, mas basta um vento e ela abandona tudo. Sente a presença de Deus, mas não entende o propósito de Deus na sua vida. Jesus nos ensina que melhor do que sentir é entender qual é o propósito. E por que que Jesus sente, irmãos, que Deus o abandonou, ou que Deus não está perto dele? Porque nesse momento Jesus está tomando sobre ele todos os nossos pecados, todo o pecado da humanidade. O propósito de Jesus era esse: buscar o que havia se perdido. Esse era o propósito de Jesus: unir o homem de volta a Deus, porque o homem estava muito distante. Alguém vai dizer que quando a palavra de Deus diz: os ouvidos de Deus não estão agravados e nem as suas mãos encolhidas, para que não possa ouvir ou salvar, está trazendo a memória que sempre foi a vontade de Deus manter comunhão com o homem. Mas o homem achou por bem se distanciar. Então naquele momento Jesus toma sobre ele todos os nossos pecados. E se Deus é santo, ele não tem comunhão com o pecado. Não tem como Deus se aproximar do homem se não for por intermédio de Cristo. Porque os nossos pecados fazem separação entre Deus e nós. Então quando Jesus, antes de chegar nesse momento, ele vai montar um ambiente para que ele possa celebrar a última ceia. E quando ele vai celebrar a última ceia, ele vai dizer aquele texto que nós conhecemos. Ele vai pegar o pão, ele vai partir e ele vai dar graça, dizendo: quando vocês comerem desse pão, faça isso em memória de mim. E é quando nós comemos do pão. Quando ele pega o cálice, ele vai dizer: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. E aqui tem um segredo, irmãos, para a nossa fé. Testamento é algo que vai oficializar para aqueles que fazem parte, que está incluído naquele testamento, receber uma herança. Então todas as vezes que eu ouço sobre testamento, eu trago a memória que eu tenho direito a uma herança. Mas por que Jesus fala: o meu sangue é uma aliança no Novo Testamento? Porque Ele quer que nós lembramos do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, irmãos, qual era a herança do homem? A morte. A morte era a herança. Porque a Bíblia diz que desde o jardim, quando Deus libera uma ordem para Adão, para Eva: não coma do fruto que está no meio do jardim. E eles comem. Naquele momento eles pecam, desobedecem a Deus, e naquele momento a morte começa a reinar. Então todos nós, querendo ou não, independente do que achamos ou pensamos, você fazia parte do testamento, e a única herança que você tinha direito era a morte, era a ira de Deus, era o lago de fogo. Só que Jesus, ele vem para mudar essa história. Jesus, ele vem para mudar, irmãos, aquilo que era contra nós. Então quando Jesus morre, ele está nos ensinando: para que haja uma nova herança, precisa de um Novo Testamento. Então o Novo Testamento não vai ser algo corruptível. O Novo Testamento vai ser o meu sangue. É por isso que Pedro vai dizer que Jesus nos comprou, não com prata, não com ouro, mas nos comprou com o sangue dele. Então Jesus nos compra, e através do sangue ele faz um Novo Testamento. Aí você vai entender, irmãos, porque João 3,16 vai dizer: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é para todos, irmãos. Não é só para quem é evangélico, não é só para quem é crente, não é só para quem teve visita do Espírito Santo, mas a vida eterna é para todos. A dificuldade é essa, que nem todos aceitam a vida eterna. Porque para aceitar a vida eterna precisa receber Jesus. Não importa, irmãos, podemos ser bonzinhos,
podemos ser eticamente corretos, mas se você não aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma, não adianta, o seu destino ainda será o lago de fogo, o seu destino ainda será a ira de Deus. Então, quando Jesus ele faz a sua morte expiatória, quando Deus libera esta palavra, que Ele amou o mundo de tal maneira, é que a vontade de Deus está expressa, que ninguém se perca, mas que todos alcancem a vida eterna. Só que a dificuldade está aqui, as pessoas não querem. E eu vou dizer algo para você. Às vezes nós temos na nossa mente que muita gente vai para o céu, só que o próprio Senhor Jesus nos ensina que muita gente não é os que vão para o céu, muita gente são aqueles que vão para o inferno. Olha o que Jesus vai dizer: grande é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são aqueles que passam por ela, porque pequena é a porta, estreito o caminho, poucos são aqueles que passam por esta porta. Então você percebe que muitas pessoas escolhem a porta larga, muitas pessoas escolhem o caminho espaçoso, porque isso é prazeroso ao corpo, isso é prazeroso para nós enquanto estamos nessa terra. Só que poucos são aqueles que têm coragem de renunciar à sua vida, que têm coragem de renunciar aos seus prazeres, que têm coragem de dizer para o mundo: olha, a partir de hoje eu rompo com o mundo e eu faço uma aliança com Deus. A partir de hoje eu dispenso tudo aquilo que o mundo tem para mim, para viver uma vida íntegra a Deus. Poucas são as pessoas que fazem isso, porque as pessoas querem viver uma vida de prazer. Só que não é somente o ímpio, irmãos, que estão condenados. Às vezes muitas pessoas que estão no nosso meio, dentro da igreja, é triste dizer isso, mas tem muitas pessoas que ouvem uma ministração como essa, têm acesso à Bíblia, já até Deus falou com ele num ambiente profético como esse, até sentiu a presença do Espírito Santo, mas porque não se posicionou, ele não vai participar da vida eterna. Será que se hoje nós pudéssemos fazer uma retrospectiva da nossa vida, será que se hoje nós pudéssemos olhar no retrovisor da nossa história, como será a nossa conduta? Será que nós estamos prontos e preparados para entrar no céu? Será que nós estamos prontos e preparados para nos encontrar com o nosso Deus nos ares? Porque a Bíblia diz que chegará um dia que o mesmo Senhor descerá do céu, e com voz de arcanjo, trombeta de Deus, Ele irá arrebatar a sua igreja. Mas não é qualquer uma, irmãos, é uma igreja que está dentro da igreja, porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Se você sair hoje em qualquer lugar aí e perguntar: você crê em Deus? A pessoa vai dizer: eu creio. Você tem Deus no seu coração? Ela vai dizer: tem Deus no meu coração. Mas a pergunta que não quer calar: Deus é Senhor da sua vida? Ou será que você mesmo é Senhor da sua vida? Porque ter Deus no coração não é o suficiente, irmãos. Crer em Deus não é o suficiente. Precisamos deixar que o Senhor Jesus, Ele seja Senhor da nossa vida. Até porque a Bíblia nos ensina que uma das coisas que não será tirada de nós será a nossa memória. Então, quando você estiver no céu, a sua memória estará lá com você. Você vai se lembrar das lutas que você passou aqui na terra. Você vai se lembrar das provações que você passou aqui na terra. E você vai dizer: valeu a pena ser fiel a Deus. Mas aqueles também que estiverem no lago de fogo, eles vão se lembrar de uma oportunidade como essa, que eles poderiam estar na casa de Deus, adorando a Deus, mas eles escolheram estar em outro lugar. Quantas pessoas, irmãos, naquele dia de sofrimento, eles vão lembrar das oportunidades que eles dispensaram.
De quantas vezes eles ouviram alguém fazer um apelo dizendo: tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Quantas vezes ele vai lembrar de alguém que falou para ele assim: vamos para a igreja hoje? E ele disse assim: não vou, eu tenho outro compromisso. Eu tenho que ir numa festa na casa dos meus familiares. Eu tenho que ir num churrasco. Eu tenho que assistir um jogo de futebol porque é final de campeonato. Eu não posso porque eu preciso fazer algo que é mais importante do que estar num ambiente como esse adorando a Deus. Quantas pessoas irão lembrar, só que a lembrança não será suficiente para te tirar daquele lugar. E aí você não poderá lançar a sua culpa para outros. Quantas pessoas nos dias de hoje dizem: eu não vou para a igreja porque fulano dá mau testemunho. Eu não vou para a igreja porque ciclano que era para dar o exemplo está fazendo tudo errado. Então quando você estiver num lugar de sofrimento, você vai dizer: eu estou aqui porque eu escolhi, porque eu estava olhando para homens e não para Deus. Porque se você vê pessoas fazendo coisas que são erradas, você tem a oportunidade de fazer aquilo que é diferente. Seja você modelo para o mundo. Seja você uma vara de correção para aqueles que estão fazendo o que é errado. Então não posso usar a desculpa de que eu não vou fazer porque o outro está fazendo o errado. Cada um vai dar conta de si perante a Deus. Eu preciso me preocupar com a minha vida espiritual. Eu preciso me preocupar com aquilo a qual Deus confiou nas minhas mãos. Porque naquele momento, irmãos, eu acho que vai ser tão terrível, porque Jesus contou uma história. Olha, havia um homem rico e havia também um mendigo chamado Lázaro. Os dois morreram. Só que um foi para o seio de Abraão e o outro foi para um lugar de tormento. Enquanto Lázaro estava no seio de Abraão, gozando da vida eterna, o rico estava no lugar de tormento. E você acha que ele não se lembrava das coisas aqui da terra? Claro que ele se lembrava, porque ele disse assim: pai Abraão, permita que Lázaro venha daí para cá e pingue uma gota de água na minha boca. Olha o tormento que ele estava vivendo, irmãos. E Abraão falou assim: não pode, há um abismo entre nós. Então ele falou: então permita que eu volte e fale para os meus irmãos, para que eles não venham para cá. Aí o pai Abraão vai dizer assim: ainda que ressuscitasse alguém dos mortos, não seria o suficiente. Com certeza alguém lá vai dizer assim: na verdade nem estava morto. Porque é o que dizem nos dias de hoje. O que você acha, irmãos, que falaram quando Jesus ressuscitou Lázaro? Eles começaram a criar fábulas. Aí o pai Abraão vai dizer: eles têm os profetas e Moisés, eles que ouvem os profetas. É a lição para nós. Não precisamos que ninguém ressuscite dos mortos para dizer para nós que há um lugar de tormento. Porque se nós acreditamos no céu, então também devemos acreditar que haverá um inferno. Então nós precisamos fazer uma aliança com Deus hoje. Todos os dias Deus nos dá uma oportunidade para que nós venhamos nos aproximar dele, para que nós venhamos mudar a nossa conduta, para que nós venhamos deixar as práticas mundanas. Irmãos, como é triste pensar que alguém poderá ficar para lugar de tormento porque escolheu o mundo em vez de Deus, porque escolheu adorar deuses estranhos e não adorar o Deus vivo e todo-poderoso. Como é difícil, irmãos, ver pessoas que se corromperam porque os seus olhos não estavam nas riquezas eternas, mas os seus olhos estavam na riqueza terrena. Pessoas que sabiam que aquilo era errado, mas mesmo assim fazia. Pessoas que são levadas, irmãos, a uma conduta de maledicência. Pessoas que são levadas à conduta de fazer fofoca. Pessoas que têm uma prática de prostituição. Pessoas que acham certo levar vantagem em cima dos outros. Pessoas, irmãos, que quantas vezes ouviu falar que algo era errado, mas mesmo assim estava praticando. Pessoas que no final do ano
a confiança dele não está em Deus, mas a confiança dele está numa fezinha. Pessoas que servem a Deus, pessoas que estão num ambiente como esse, mas ainda tem a prática de jogar jogo do bicho. Pessoas que estão num ambiente como esse, mas ainda tem a prática de jogar Mega Sena da virada. Pessoas que estão num ambiente como esse, mas ainda praticam coisas que são terríveis. Pessoas que ainda acham que a sua confiança está no jogo, no celular, no tigrinho, e todas essas coisas te afastam de Deus. Vai ser difícil, irmãos, naquele dia você está num lugar de tormento e saber que foi por coisas pequenas. Sabe que a Bíblia nos ensina? Que o problema não está nas raposas grandes, mas o problema está nas raposas pequenas. Porque quem plantava as suas vinhas descobriu: se eu fizer uma cerca e colocar uma proteção, as raposas grandes não entram. Então o que aconteceu? A raposa grande sabe que não pode entrar porque tem proteção. Então eu vou fazer um buraco para que as raposas pequenas não entrem. As raposas pequenas entrando, elas vão fazer terrível dentro da lavoura. E o que seria a raposa pequena? Aquilo que você acha que não tem nada a ver, aquilo que você acha que não tem importância. Ah, não tem nada a ver, as coisas mudaram, tudo agora é diferente. A Bíblia diz que um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. O que era pecado antigamente ainda é pecado nos dias de hoje. O que não podia lá atrás, irmãos, ainda não pode nos dias de hoje. Então nós precisamos nos proteger, não só contra as raposas grandes, mas também contra as raposas pequenas. Será que quando você vai fazer alguma coisa, ou eu vou fazer alguma coisa, nós oramos a Deus? Deus, o Senhor está nesse negócio? Senhor, eu posso fazer isso? Deus, posso fazer aquilo? É isso que vai nos diferenciar do mundo, irmãos. Hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. Como que nós iremos pegar no corpo de Cristo? Como que nós iremos participar do sangue de Cristo? Como está a nossa conduta? Com o que nós estamos alimentando a nossa alma? O que nós ouvimos? O que nós assistimos? O que nós fazemos e praticamos? A Bíblia diz que nós devemos ser irrepreensível. A Bíblia nos ensina que a única coisa que nós podemos dever para o próximo é o amor. E como que nós estamos? Será que estamos enquadrados naquilo que a palavra de Deus nos ensina? Será que estamos obedecendo princípios? Eu queria que cada um de nós saíssemos daqui nessa noite refletindo nisso. O que eu estou fazendo da minha vida? Porque alguém pode dizer assim: ah, pastor, mas amanhã eu mudo a minha vida, amanhã eu entrego a minha vida para Jesus, amanhã eu vou para a igreja. Mas quem garante que haverá uma amanhã para você? Olha o que o salmista vai dizer: deitei, dormi, tornei a levantar, porque o Senhor tem me sustentado. Todo dia Deus tem dado oportunidade. Deus é longânimo. Só que até a paciência de Deus tem um limite. É o mesmo Deus que endureceu o coração de Faraó. É o mesmo Deus que às vezes tem endurecido o coração de pessoas, porque Deus já tem visto, irmãos, na sua presciência, que aquela pessoa não vai mudar os seus hábitos, que aquela pessoa não vai se aproximar de Deus. Então todos os dias em que nós participamos dessa mesa, nós precisamos nos lembrar de uma coisa: um inocente precisou morrer da nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Se hoje nós estamos aqui, não é porque nós somos bonzinhos, e nem melhor do que ninguém, é porque Deus achou graça em nós, e nos deu a oportunidade de nós fazermos uma conversão, deixar de caminhar no caminho que nós estávamos caminhando, e se voltar para Jesus. Que essa noite, quando nós vamos participar da ceia, que nós venhamos nos lembrar daquela frase que Jesus liberou na cruz do Calvário: Eli, Eli, lama sabachthani.
isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Porque talvez, se nós não mudarmos a nossa conduta hoje, essa pode ser a nossa exclamação naquele grande dia. Mas Deus não quer que ninguém se perca, mas sim que todos sejam salvos. A maior prova disso é que o próprio Senhor Jesus disse que o inferno não foi feito para o ser humano, o inferno foi feito para Satanás e os seus demônios. Só que os humanos, a humanidade é quem procura ir para esse lugar. Mas que esta noite nós possamos renovar a nossa aliança com Deus, e a partir deste momento falar: Senhor, a partir de hoje eu vou caminhar diferente na sua presença. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Se coloque sobre os seus pés, por gentileza. E quem vai fazer os louvores da harpa?